Para quem já é inscrito nesse canal sabe que todas as quartas-feiras nós não usamos rosa, mas falamos sobre diabetes. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que podem causar alteração na nossa glicemia, que muita gente que recebeu o diagnóstico recentemente não sabe e acha que somente a alimentação pode mexer com a nossa glicemia. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. No topo da nossa lista, obviamente que eu não poderia deixar de citar, que é a alimentação rica em carboidratos de rápida absorção. Para quem não sabe, eu vou explicar agora. Existem dois tipos de carboidratos que a gente pode encontrar tanto na natureza quanto nos produtos industrializados, que são os seguintes: os carboidratos de rápida absorção, ou no caso também conhecidos como carboidratos simples, são aqueles que a gente encontra nos produtos industrializados, nos açúcares, em algumas frutas, nos sucos sem fibra, né? Naqueles sucos coados, nos refrigerantes, nos doces e tudo mais. Esses carboidratos, eles podem levar cerca de 15 minutos para serem absorvidos pela nossa corrente sanguínea e transformados em glicose. Então, eles são carboidratos super rápidos, de digestão rápida e que normalmente causam mais fome, porque quanto mais a gente come mais carboidrato simples, mais fome a gente sente, porque a gente vai aplicar muito mais insulina e a gente vai querer ficar comendo o tempo inteiro, porque a digestão é muito rápida. O corpo não tá tendo muito trabalho para digerir aquilo. E o segundo tipo de carboidratos são os carboidratos de lenta absorção, que também são conhecidos como carboidratos complexos. Eles podem levar, se eu não me engano, até 2 horas para fazer a digestão completa, né? E a transformação deles em glicose na nossa corrente sanguínea também é super mais lenta do que os carboidratos simples. E eles são aqueles carboidratos integrais, as frutas com a casca, as sementes, enfim. Quando a gente tem uma alimentação muito rica em carboidratos simples, a gente pode correr mais risco de instabilidade glicêmica, justamente porque esses carboidratos são absorvidos pelo nosso corpo e aí a gente aplica a insulina e desce com tudo uma vez a glicemia, porque não tem mais nenhum tipo de glicose sendo transformada, né, sendo convertida ali durante a digestão, e aí pode gerar aquelas montanhas russas todas que a gente vê normalmente quando a gente está se alimentando um pouco mal, né, vamos dizer assim. Então, para gerar uma estabilidade glicêmica maior, opte sempre pelos carboidratos complexos, e isso não é somente para as pessoas com diabetes, tá? Qualquer pessoa, se optar por uma alimentação mais rica em carboidrato complexo do que em carboidrato simples, possivelmente vai ter uma saúde muito melhor. A segunda coisa que pode atrapalhar bastante no nosso controle da glicemia é justamente não respeitar o tempo de ação das insulinas. Muitas vezes a pessoa tem uma alimentação correta, ela pratica atividade física, ela tá fazendo tudo certo, porém ela aplica insulina em cima da hora. E a gente sabe que cada insulina tem o seu tempo de ação, o seu tempo para início de ação. Algumas insulinas podem levar 15 minutos, tem algumas insulinas que podem levar até meia hora para começar a agir no nosso corpo. Eu digo isso nas insulinas que a gente aplica somente para nossa refeição, tá? Então, se você não faz insulinização na hora da refeição, você pode pular essa dica que não é para você. Mas se você é como eu, diabético tipo 1, que aplica insulina nas refeições, fica atento nesse fato. Quanto mais você respeitar o tempo de ação da insulina e em conjunto optar, por exemplo, por carboidratos de mais lenta absorção, melhor vai ser para sua estabilidade glicêmica. O terceiro fator que pode afetar bastante na nossa glicemia é uma alimentação muito rica em gorduras e proteínas. Pois é, eu não estou aqui dizendo que a alimentação mais rica em gordura e proteína é uma coisa ruim para o nosso corpo, tá? Só que muitas pessoas que não fazem, não entendem da contagem de carboidrato, que é um tipo de terapia que em breve eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando para vocês como é que funciona. Essas pessoas acham que se ela comer somente, por exemplo, um pedaço de carne ou um pedaço de queijo, ela não vai precisar aplicar insulina. Só que se engana muito essa pessoa, porque a nossa glicemia também fica alterada com gorduras e proteínas, dependendo da quantidade, obviamente. E para isso que existe a contagem de carboidrato. As gorduras e proteínas, elas são diferentes dos carboidratos, porque elas começam a ser digeridas e transformadas em glicose na nossa corrente sanguínea a partir da terceira hora que a gente ingeriu. Então, 3 horas depois ela vai começar a se transformar em glicose. E aí vai variar, que pode ir até 4
4 horas ou até 5 horas a digestão dessa gordura e dessa proteína. E aí que entra a contagem de carboidratos e a aplicação de múltiplas doses de insulina quando a gente come alimentos muito ricos em gorduras e proteínas. A gente também precisa aplicar insulina, porém é uma aplicação de insulina diferente. Para você aprender como faz isso, você vai precisar conversar com o seu nutricionista e com o seu endocrinologista, porque não são todos que são especialistas em contagem de carboidratos e também não são todos que vão se encaixar para adotar esse tipo de terapia. Então você precisa conversar com o seu médico para ver se ele te libera para fazer a contagem de carboidratos e também para ele te passar quanto de dose de insulina que você tem que aplicar para manter a sua glicemia mais estável, beleza? Mas gorduras e proteínas também interferem na nossa glicemia. Mais um fator que pode afetar bastante a nossa glicemia são as doses inadequadas de insulina. Não adianta nada a gente fazer tudo certo e não tá com a dosagem certa de insulina, tanto basal quanto de bolos. Para quem faz contagem de carboidrato, existe uma relação insulina-carboidrato. Para quem não faz contagem de carboidrato, existe uma dose fixa de insulina e um cardápio que você precisa seguir para poder aplicar aquela dose fixa de insulina sem correr risco de hipoglicemias ou hiperglicemias. Então, se você estiver com as doses erradas, você pode comer salada, que a sua glicemia provavelmente vai subir. Você precisa ver com o seu médico. O ajuste da sua dose basal é extremamente importante porque ele evita não somente as hiperglicemias, como ele também evita as hipoglicemias. Para quem não sabe, eu vou contextualizar aqui. Um diabético, mesmo se ele não comer absolutamente nada ao longo do dia, ele precisa de insulina. Então não adianta nada a gente simplesmente fazer jejum de 24 horas e não aplicar insulina, porque a insulina basal, pelo menos, a gente vai precisar, porque a gente corre risco até de entrar em coma por cetoacidose se a gente não aplicar a nossa insulina. Então, a nossa glicemia, ela sobe sozinha, não precisa da interferência de praticamente nada para ela subir. Para isso que existe a insulina basal. E quando a gente está se alimentando, a gente tem a insulina bolos, que é a insulina rápida, de ação rápida ou ultra rápida, que entra como uma insulina de rápida absorção ali para o que a gente estiver comendo. Então, se você estiver com as doses inadequadas de insulina, sua glicemia vai subir, mesmo você se alimentando saudável, mesmo você seguindo todas as dicas maravilhosas de controle glicêmico. Então, você precisa conversar com seu médico caso você esteja tendo hipoglicemias ou hiperglicemias do nada, porque o ajuste de dose precisa ser feito. O próximo fator é, na verdade, um conjunto de fatores que é o estresse, os hormônios, a qualidade do nosso sono, menstruação, puberdade, enfim, diversos fatores. Esses fatores também afetam na nossa glicemia. Eles também afetam o nosso controle glicêmico. Por quê? Alguns hormônios, por exemplo, que são liberados quando a gente está estressado, quando a gente não dorme direito, ou, assim, em fases da nossa vida, eles são antagônicos ao efeito da insulina. Então, eles podem aumentar a nossa resistência à insulina. Então, é por isso que é necessário a gente fazer um acompanhamento com o endocrinologista e sempre ver todos os exames de tudo que a gente... revirar a gente do avesso, basicamente, a cada 3 meses ali, 6 meses, para poder saber se os nossos hormônios estão todos no lugar onde eles precisam estar. Porque tudo isso afeta. A qualidade do nosso sono é uma das coisas que mais mexe com a nossa parte hormonal. Então, por isso, a gente precisa ficar atento nesse fator. O período menstrual também pode gerar resistência ou sensibilidade maior à insulina, depende de cada corpo. A puberdade também acontece a mesma coisa. Algumas pessoas ficam muito mais sensíveis à insulina, outras ficam extremamente resistentes à insulina. Então, de novo, gente, senta com o seu médico, faz as alterações necessárias e ajusta suas doses de insulina e também, caso precise, ajuste as suas doses hormonais. Mais um fator, porque essa lista é longa, a baixa de massa muscular e a alta de gordura corporal, a porcentagem de gordura corporal. Esses são 2 fatores bem interessantes. Por quê? Se você tiver mais massa muscular, a sua sensibilidade à insulina é maior. Se você tiver mais gordura corporal, a sua resistência à insulina é maior. Então, se você tiver um desequilíbrio aí na sua questão, na sua composição corporal, você possivelmente vai ter uma dificuldade maior para controlar a sua glicemia. Por isso que uma das recomendações, por exemplo, para
os diabéticos tipo 2 é perder peso, porque alguns deles têm resistência à insulina justamente por conta da quantidade de gordura corporal. Aqui no meu canal tem um vídeo de uma palestra que eu assisti no workshop da DJ, onde um médico explica como que a gordura age na resistência à insulina. E aquela palestra tá sensacional. Se você ainda não assistiu, vai assistir. Eu também vou deixar o link aqui embaixo pra você, porque assim, vale muito a pena você conferir, porque olha, depois que eu assisti aquilo, eu valorizei ainda mais os meus treinos de força, a minha atividade física, a minha alimentação, pra manter sempre a minha composição corporal bem equilibrada, pra que não me falte massa muscular e que não me sobre gordura, beleza? Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, é só ir aqui na descrição e conferir esse vídeo dessa palestra. Próximo fator, que é um dos últimos, mas não é menos importante do que nenhum dos outros que eu falei, é a interação com alguns medicamentos. Gente, medicamento pra qualquer coisa, qualquer tipo de medicamento, a gente precisa ficar de olho quando a gente tá tomando alguma coisa diferente, porque isso pode mexer com a nossa resistência e sensibilidade à insulina também, tá? Uma vez eu tava tomando uma coisa, curiosidade aqui interessante, tava tomando um remédio pra minha pele, pra melhorar a acne, e esse remédio começou a mexer com a minha resistência à insulina. Não foi nem um remédio tão pesado assim, porque como eu sou diabética tipo 1, o dermatologista pensou um pouco antes de me dar alguma coisa tão forte. Ele me deu uma coisinha fraquinha. Ele falou, olha, não vi nenhuma interação com diabetes esse remédio, também não tem nada na bula, mas toma aí, se mudar alguma coisa você me avisa. Gente, foi batata, eu tomei por uma semana, nessa uma semana em que eu estava tomando, eu tive uma resistência à insulina absurda, e aí eu decidi parar com o medicamento e a minha glicemia voltou ao normal. Então, às vezes a gente pode trocar a medicação, ou às vezes se a gente não conseguir trocar a medicação, a gente tem que aumentar as nossas doses de insulina. Então, conversa com o seu médico sempre que tomar alguma coisa diferente e você perceber que o comportamento da sua glicemia ficou diferente por causa daquilo, para saber o que pode fazer, se tem que trocar o medicamento ou se tem que aumentar a sua dose de insulina. O próximo fator é, obviamente, o mau funcionamento do intestino. Eu sou a pessoa que mais pode provar isso para vocês, porque eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério de ficar entupida muito fácil. E aí, gente, quando o meu intestino tá preso, tá funcionando errado, eu fico com a glicemia alterada automaticamente. Por quê, né, gente? Quando falam que o seu intestino é o órgão mais importante do seu corpo pro funcionamento geral das coisas, a pessoa tá falando a verdade. Porque tudo que desregula no intestino, desregula o seu corpo todo. E, gente, é péssimo. Quando eu comecei a ter um intestino melhor, que funcionava melhor, que realmente funcionava, na verdade, porque antes ele não funcionava direito, eu passei a ter níveis de glicemia muito mais estáveis do que quando não funcionava. Então, sempre verifica o que você precisa tomar, às vezes com um nutricionista, às vezes você vai precisar tomar um probiótico, mudar alguma coisa na sua alimentação que tá te travando e tudo mais. Ou também, a diarreia pode causar resistência à insulina, enfim, várias coisas que a gente precisa sempre cuidar muito bem do nosso intestino, porque ele faz toda a diferença. E o próximo e último item da nossa lista, finalmente chegamos ao fim, não é mesmo? Esse vídeo ficou gigantesco, é atividade física muito intensa. Que fique claro aqui que eu não estou falando para você não praticar atividade física, porque uma das recomendações médicas para tratar o diabetes é praticar atividade física. Mas atividade física muito intensa, como musculação muito pesada, crossfit, HIIT, enfim, funcional, vários tipos de treino acabam mexendo com a nossa glicemia porque liberam hormônios que são antagônicos à insulina. Lembra que eu tinha falado dos hormônios? Então, cortisol, adrenalina, o glucagon, tudo isso acaba mexendo ali com a nossa glicemia. E claro que você vai precisar fazer um ajuste de dose quando você estiver treinando pesado, e você precisa treinar, tá, gente? Como eu falei, é sempre bom equilibrar a nossa composição corporal ali, e são alguns treinos específicos que causam isso, e às vezes você precisa sim aplicar uma dosezinha de insulina antes de ir pra academia para evitar isso, ou ir pro crossfit, meu Deus do céu, o que eu falei? Enfim, qualquer exercício aí que for mexer com a sua glicemia, fica de olho na sua glicemia e conversa com o seu médico para ver o que você pode fazer para segurar essa glicemia no lugar. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Em breve, eu vou fazer alguns vídeos separados explicando alguns desses itens com mais clareza para vocês, porque eles são necessários, especialmente a parte hormonal, porque é bem importante. Eu vou trazer alguns profissionais da área da saúde para comentar sobre isso com vocês. Então se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito, curte e me segue em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo
Ixi, esse tá longe. Vídeo!